Quando se começa a queimar livros, acaba se queimando pessoas. Falou aí o poeta Heinrich Heine em 1821, 100 anos antes, mais ou menos, ali dos seus compatriotas alemães começarem a fazer fogueiras de livros. Bem, e o resto da história a gente já sabe. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje o artista e pesquisador Davi Pereira. Bem, Davi, se apresente. Olá, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. A minha pesquisa no doutorado, eu estou fazendo um doutorado em artes na UERJ, né? De onde eu saí. Eu fiz minha graduação em arte na UERJ nos anos 2000, início dos anos 2000. Depois eu fiz mestrado em artes na UF, em ciência da arte. E agora eu voltei para a UERJ para fazer o doutorado. E tem uma ligação muito próxima entre arte e fascismo na minha pesquisa, né? Eu busco localizar o artista e a arte no mundo e qual é o papel político da arte e do artista no mundo, a partir dos conceitos do filósofo francês o Michel Foucault, né? A partir dos conceitos de biopolítica e biopoder dele. Eu parto da premissa de que a gente ainda vive numa sociedade fascista, hoje, né? Apesar de o fascismo estar mais, a gente pensa ele mais latente, né, na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, com Mussolini, mas ainda hoje a gente vive numa sociedade fascista. E é daí que eu parto a minha pesquisa, entre essa relação, como a gente lidar com a arte numa sociedade que se coloca como fascista. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre os 10 sintomas do fascismo, segundo Humberto Eco. Mas é muito difícil, eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande para entender o que é o fascismo em si. A gente consegue observar ali os sintomas latentes na sociedade, vê eles ali, experimenta eles no dia a dia, mas as pessoas ainda ficam tipo, tá, mas o que é o fascismo? A gente tem como descrever o que é o fascismo? O fascismo eu penso ele, em primeiro lugar, como um movimento que ele busca excluir as diferenças, a diversidade. Então, tudo que não se encaixa naquele modelo que os fascistas tomam para eles buscam excluir, né? Aniquilar. De casos mais extremos, como a gente viu com a Alemanha na Segunda Guerra, até casos menores no nosso dia a dia. A gente tem vivido isso muito no Brasil, né? De um movimento de separar as diferenças, colocar as diferenças de lado, aniquilar as diferenças também. Então, eu diria que essa é a principal característica do fascismo. E eu vejo também o fascismo como um último grito do sistema capitalista. Toda vez que a gente está passando por um momento de crise desse sistema, o capitalismo faz uso dos mecanismos fascistas para conseguir perdurar, para conseguir seguir adiante. E eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo agora, né? O Foucault ele já falava disso já? O Foucault ele fala muito de biopolítica e biopoder nessa questão de o sistema ou o Estado, a gente pode pensar nos dois, escolhem quem deve viver e quem deve morrer, né? Quando a gente pensa no fascismo da Segunda Guerra Mundial, no nazismo, pessoas eram deixadas para viver e aquelas pessoas que eram escolhidas eram aniquiladas. Então o sistema fazia morrer e deixava viver. Depois a gente passa por uma nova fase, né? Essa nova fase como é que é? As pessoas são deixadas para morrer e fazidas viver. Ou seja, as pessoas que são da elite, elas cada vez mais têm um modo de vida mais confortável, conseguem ter mais qualidade de vida, perdurar mais a sua vida. A gente vê as pessoas vivendo 70, 80, 90 anos. Então essas pessoas são feitas a viver. E quem não faz parte desse grupo, dessa bolha, né, deixada a morrer. Que aí são as minorias, né? São as pessoas pobres, os favelados, os negros, as pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à alimentação. Então essas pessoas são deixadas à própria sorte, né?
O controle da cultura, ter um domínio sobre o que as pessoas consomem culturalmente e artisticamente, é uma parada muito importante dentro do fascismo. Tanto quando a gente pensa no fascismo italiano, lá o Marinetti, dentro do futurismo, ele falava que o fascismo era uma versão política do futurismo. Porque esse movimento cultural seria muito mais importante, porque ele transcende esse aspecto político do fascismo em si. Sim. Né? Então ele acaba sendo a cultura acaba sendo um elemento extremamente importante para os fascistas. Mas como a gente pode atuar dentro da sociedade para ser antifascista? Eu acho que a primeira coisa, falando em artes, a gente precisa ocupar os espaços, né? O que a gente vê muito é as pessoas nas redes sociais se indignando, Facebook, Twitter, estou indignado, esse governo monstruoso, olha o que está acontecendo. Mas a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa de fato agir, né? A gente pode ver no carnaval desse ano que a Mangueira, por exemplo, ano passado eles tiveram como tema a Marielle, né? Esse ano um Jesus que abrigava todos, né? Um Jesus travesti, um Jesus negro, um Jesus, o moleque do morro. Então a gente precisa ocupar esses espaços. Nos blocos de carnaval também, cada um com a sua fantasia, demonstrando sua indignação, demonstrando o quão monstruoso é isso, tudo que a gente está vivendo. E além de ocupar os espaços também, eu penso muito numa democratização da arte, né? Eu consigo já a princípio pensar no trabalho da Elisa Castro, que é uma artista aqui do Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho sobre o seu medo. Qual é o seu medo? E ela conseguiu fazer uma relação do trabalho dela com a comunidade de uma escola. Então, os alunos da escola, os professores, os funcionários. Então, essa forma de abrigar, né, da arte, de trazer as pessoas para perto. E depois ela fez uma exposição, foi produzida uma exposição em que todas essas pessoas faziam parte. Eles não eram só espectadores daquele trabalho, mas eles eram parte integrante e feitora daquele trabalho também. Então eu vejo muito isso, da gente ocupar os espaços, permanecer na rua, permanecer nos espaços culturais, democratizar os espaços culturais, os espaços de ensino também, né? Não só no ambiente de produção, mas no ambiente de pensamento crítico. Possibilitar que as pessoas também criem pensamento crítico. Eu acho isso muito importante. Então é tipo, estar nos espaços para que você não seja meio que domado por essas instituições, ou então por um governo, ou por um pensamento político. Até porque se você deixa um espaço vazio, ele vai ser ocupado por alguém. Né? E principalmente um governo fascista, ele está com as suas garras em todos os lugares. Ele quer ocupar todos os lugares porque o fascismo é isso, né? Ele quer que aquela forma de pensamento ocupe todos os espaços. Então, se você deixa um local vazio, certamente ele vai ser ocupado. Outro dia a gente estava falando aqui no canal sobre o Salão Nazista de Arte Degenerada e como eles expunham, né, os artistas modernos e caçoavam, tentavam criar toda uma ridicularização para aquilo que era taxado como errado, como feio, como degenerado, né? E lá na Alemanha a gente também teve a grande queima de livros na praça de Bebelplatz. Sim, isso? Exato, em Berlim. Foi em 1933, com a presença do Goebbels. Então eles queimaram livros marxistas, livros de judeus, livros anti-família, né, que eles falam, livros anti-família, e houve uma grande queima de livros, com a presença do governo nazista e da população também. Né? E aí a gente tem um exemplo do que aconteceu depois. 60 anos depois, houve um concurso para fazer um monumento de memória desse dia, do que aconteceu, dessa monstruosidade. E aí o artista israelense Mika Ullman, ele criou um monumento e foi o escolhido, né? Que na verdade é uma biblioteca vazia, no subterrâneo da praça. Né? E esse vazio ele é tão potente, né? Ele representa essa queima, representa as mortes do nazismo. Então é um vazio cheio de presença, eu diria. Então eu acho esse trabalho muito importante.
São como se fossem as prateleiras sem aqueles livros que foram destruídos, as pessoas que Sim. acabaram indo... Total, com a ausência de livros, com a ausência de pessoas, com a ausência de pensamento, toda essa ausência, né, que o nazismo trouxe. E a figura, né, do artista, ela vem sendo muito atacada. A gente vê que isso às vezes é de uma maneira cruel. Agora em fevereiro a gente teve o caso dos artistas que estavam expondo no Centro Cultural Hélio Oiticica, que foram atacados, foram expostos de maneira vexatória na internet, de maneira caluniosa. É isso que me deixa muito intrigado, sabe? Como que um artista dentro desse sistema, onde você tem políticos que querem utilizar a arte como palanque eleitoral, movimentando massas odiosas às vezes contra essa figura do artista, descaracterizando o trabalho do artista como trabalho, né, tirando aquela ideia de trabalho, colocando ele como um marginal, como um vagabundo. Como o artista ele pode atuar dentro desse meio, sabe? E nós tivemos, você citou o exemplo do Centro de Artes Hélio Oiticica, e nós estamos tendo e tivemos tantos outros exemplos, né? Uhum. Tanto no cinema quanto no teatro, quanto nas artes visuais. Cada vez mais isso está acontecendo de forma recorrente, né? Então eu acho que a arte ela precisa estar voltada para fora. O que aconteceu com a arte, assim como eu vejo que aconteceu com a esquerda brasileira, vou falar do Brasil, é que a gente está cada vez mais voltado para dentro, num movimento muito, muito hermético, né? Então a gente vai ficando cada vez mais fechado, falando entre os nossos. Uhum. Né? Pregando para convertido. Pregando para convertidos. E tem muito essa cultura do cancelamento, que está acontecendo muito agora. Então quanto mais a gente cancela pessoas, mais essas pessoas vão para o outro lado. Então a gente não pode estar fechado dentro da gente mesmo. Falando só para academia, que é o que acontece muito, a gente fica falando sobre coisas super elaboradas e complicadas, e aí eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, a gente deve, né, pesquisar, se aprofundar no pensamento crítico, mas a gente precisa também se voltar para fora, porque se essas pessoas se sentem abandonadas, vamos dizer assim, elas vão procurar uma outra forma de se sentirem acolhidas, né? Uhum. Então é isso que está acontecendo. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais se abrir, né? Eu já falei isso em democratizar, a gente cada vez mais abrigar as pessoas, pensar um pouco nessa questão da cultura do cancelamento. As pessoas erram, né? Uhum. O tempo todo, a gente está errando. Mas será que a gente cancelar, abominar a pessoa, excluir ela é o caminho correto? Ou a gente precisa instruir, educar, mostrar o caminho, olha o que está acontecendo? Talvez seja uma melhor forma, né? Sim. O que eu fico pensando muito é como às vezes o artista ele se distancia, sabe, desse público de um modo geral. E a gente vê muito, tipo, a estética bolsonarista, ela é rude, ela é direta, ela Sim. é baseada no tosco, ela é baseada sempre numa ideia que é fácil de ser assimilada. Com certeza. E como às vezes o nosso discurso se afasta disso, se tornando complexo demais para que a massa entenda. Exato, exato. Não que a gente não deva fazer isso, né? Não que a gente deva se jogar ao tosco, né? Sim, não que a gente deva... É importante, né? Mas a gente não pode deixar, outra vez falando, que os espaços sejam ocupados, né? Eu vi no outro dia que a mesa do café da manhã do Bolsonaro, ela era fake também. É cenográfica, ó. Isso Então, daí... É uma mesa sem toalha, com um pão cheio de farelo e um leite condensado, e as pessoas se sentem acolhidas, né? Olha como ele é gente da gente. Não digo que a gente deva se render ao tosco, porque o golpe e o fascismo também é estético, né? Uhum. Mas a gente deve pensar em formas de abrigar todas as pessoas. Sim, isso é tão absurdo que até o fato das imagens de alguns políticos serem em baixa resolução ou então mal tiradas, entre aspas, é tudo intencional, porque isso engana o algoritmo das redes sociais. Porque ali o computador ele entende que aquilo ali é de fato espontâneo, sabe? Mas não, é tudo pensado, é tudo planejado para enganar os olhos das pessoas. E eles têm usado também aquela estética Vaporwave, Uhum. que é uma estética super jovem, Sim. do pessoal nerd, de games, e
E eles têm usado muito isso para pegar essa galera também, né? Então... meio demodê, né? Meio 2017. Mas enfim. E eu fico também pensando, outro pensamento que me vem quando a gente começa a pensar, você já trouxe lá no começo da conversa a questão do capitalismo. A gente vive em uma sociedade que é pautada muito no mercado. E o artista, ele precisa sobreviver. Ele precisa que o seu trabalho seja comercializado, que ele entre nessa roda do capitalismo. Como um artista ele pode produzir uma obra que seja relevante numa luta antifascista dentro dessa lógica mercantil, do mercado de arte? Eu acho que seria inocente da nossa parte excluir o mercado. A gente tá dentro do capitalismo. E esse é o sistema que existe por enquanto. Então a gente, de certa forma, a gente tem que se inserir nesse sistema sem se deixar ser absorvido por ele. Então, pensar formas de resistência, pensar formas de produção, pensar formas estéticas, sem que a gente seja cooptado por esse sistema. Agora, sem também negar o sistema. É como, eu gosto do exemplo do Thomas Edison. Antes do Thomas Edison inventar a lâmpada, ele utilizava a vela, a lamparina. Então, enquanto que a gente não tem um sistema que seja melhor, que seja mais adequado, que seja menos cruel, a gente se utiliza desse sistema, mas sem ser cooptado por ele. Eu vejo muito isso. E para a gente já começar a pensar em fechar aqui o nosso papo, como artista, qual é o papel político do artista? Porque esse é o nome da tua pesquisa, né? O papel político do artista na sociedade. Qual é o papel político do artista na sociedade? A primeira coisa que a gente deve pensar é que tudo é política. Não existe nada fora da política. Então, a arte é política, a alegria é política. E tudo que o fascismo quer é corpos tristes, enrijecidos, homogeneizados, né? E a arte traz justamente o contrário. A arte é criatividade, a arte é liberdade, a arte é alegria, a arte é pensamento crítico. É tudo isso que o fascismo abomina. Então, já produzir já é uma forma política de resistência, produzir arte. Né? E por isso que é tão importante para o fascismo que ele cerceie as formas de expressão artística, sejam elas quais forem. O carnaval é atacado, as artes visuais, o cinema, o teatro, porque justamente a arte é um dos principais meios de expressão humana, né? De liberdade. Então eu penso não só na arte que tem como tema a política, mas a gente pensar que a estética é política. Então qualquer produção artística, eu enxergo ela como política, né? Como uma forma de libertação, como uma forma de resistência, como forma de pensamento crítico acerca do mundo. Sim, eu acho que até quando a gente pensa ali começo do século XX, modernismo, o dadaísmo ele era extremamente político e em nenhum momento ele falava sobre política. Exato. Né? Ele só pelo propor o anarquismo ali através da sua estética e da sua produção, ele já acabava trabalhando e implementando na sociedade vários conceitos que começavam a ser digeridos pelas pessoas, né? Então não precisa a gente falar de política o tempo todo para estar fazendo uma arte que é política. O Ai Weiwei, né? Ele fala isso, né? Total. Que tudo é política, né? A arte é política, tudo se manifesta através dela. Os nossos corpos são políticos. São políticos, com certeza. Que recomendações você daria para o público assim, para continuar pesquisando sobre fascismo, sobre resistência, sobre enfrentamento? Eu nem gosto da palavra resistência porque parece que a gente está sempre, né, nessa posição defensiva, né? Mas eu acho que é importante a gente trabalhar esse enfrentamento, digamos assim. Eu acho que o principal é o público frequentar os aparelhos culturais. A gente sabe que muita gente não tem possibilidade de acesso, né, a ir a um cinema, a ir a um teatro, mas no que for possível que essas pessoas estejam presentes nesses aparelhos culturais, que a gente não fique restrito só ao nosso mundo, né, olhando só para o nosso umbigo, que a gente possa ir até essas pessoas, ocupar outros espaços, pesquisar e ver novas formas de produzir arte, que não só as restritas à galeria de arte, ao museu, ao centro cultural, mas por que eu não posso fazer, por exemplo, uma exposição no subúrbio, ou na Zona Norte, ou na Baixada Fluminense,
ou numa comunidade, um workshop, uma oficina, um curso de arte nessas regiões? Por que a gente tem que ficar, falando aqui no caso do Rio de Janeiro, por que a gente tem que ficar só restrito à Zona Sul e ao centro da cidade? As pessoas, elas são ávidas por arte, só que muitas vezes elas não têm acesso por sua condição financeira, por sua condição geográfica. O que parece simples para muitas pessoas, vou pegar um ônibus e vou ali no centro da cidade, no CCBB. Às vezes R$4 faz total diferença no orçamento de uma pessoa que mora mais longe ou que está numa comunidade. Então que a gente possa fazer esse movimento contrário, ao invés dessas pessoas virem a esses centros do sistema, centro da cidade, Zona Sul, que a gente possa também ir para essas periferias. Eu acho muito importante isso. Muito interessante pensar, né, em como romper essas barreiras, como estourar a bolha, né? Sim, exato. Se propagar por aí. E cara, onde que as pessoas podem te achar se elas quiserem continuar conversando com você? Você tem redes sociais, você mostra os seus trabalhos, suas performances? A rede social que eu mais uso é o meu Instagram. Qual é a sua arroba? É @Davi, _ 4 vezes Davi. Davi, _ 4 vezes Davi. Gente, é isso aí. Acho que a gente tem que ter esse enfrentamento ao fascismo sempre. A gente não pode abandonar, né, esses espaços, deixar ali aberto. E a gente tem que oferecer uma resposta, né, a essas ações que estão cada vez mais violentas. Eu acho que isso é um movimento constante, né, dentro da sociedade, né? Um empurra pra lá, um empurra pra lá. A gente tem que chegar uma hora ao equilíbrio. Sim. Não sei como que vai ser, mas enfim. E eu acho importante que a gente não fique só na esperança. É um dos objetos da minha pesquisa. A esperança, às vezes, é um lugar que nunca vai chegar, né? Então a gente fica, eu tenho esperança de que vai melhorar, eu tenho esperança de um mundo melhor. Mas, em certos momentos, a desesperança também é essencial. Que a desesperança pode ser uma ferramenta de movimento, da gente ir para a rua, da gente ocupar os espaços, como eu estou repetindo aqui várias vezes. Não adianta a gente ficar no nosso sofá, na nossa casa, nas redes sociais, esperando que algo vai mudar. Nós somos objetos dessa mudança. Nós somos a mudança. Se a gente muda a nós mesmos, se a gente muda o colega do lado, a gente já está fazendo alguma coisa. Então, é ir para a rua, é de fato colocar a mão na massa, agir de alguma forma. Eu acho que isso pode mudar o mundo. É bom lembrar também que a esperança lá na história grega, ela estava guardada na caixa dos males, né? Exato. Foi o único male que ficou dentro da caixinha. Exato. Vamos pensar sobre essa simbologia. Gente, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fala aí nos comentários o que você faz para lutar contra o fascismo na sua vida, como ele age, como ele interfere às vezes no seu cotidiano. Conta aí pra gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo. É isso aí. Davi, muito obrigado. Rodrigo, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Galera, um grande beijo. E tchau, tchau.